Olá, queridos amigos. Eu começo o programa de hoje com algumas perguntas para gerar uma reflexão. Nós estamos em busca de quê? Para onde nós estamos indo? Por que nós corremos tanto? Há cada vez mais pessoas deprimidas, ansiosas, estressadas, infelizes. E frequentemente eu pergunto às pessoas: quem é você? Quase todas me olham sem saber o que responder. E é difícil pensar em quem somos nós. Algumas pessoas chegam a ficar envergonhadas, tamanha autocrítica que fazem. Frutos de quê? Fruto da eterna comparação negativa que nós fazemos em relação às outras pessoas. E outra pergunta que eu faço para as pessoas: o que você tem feito por você para se divertir, para relaxar? E aí fica aquele silêncio na maioria das vezes. Muitas vezes nós não nos permitimos um momento de diversão, um bate-papo com os amigos, uma horinha sem fazer nada, apenas ouvindo música ou o que quer que agrade somente a nós mesmos. E fala-se tanto em amor próprio, né? E isso não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com isso. É necessário intercalar períodos de trabalho intenso com momentos de não fazer nada. Qual o problema nisso? O tempo cronológico ele foi feito para as pessoas se organizarem, né? Para que cada um consiga se organizar uns em relação aos outros. Mas cada pessoa tem a sua forma de se organizar, que pode ser diferente das outras pessoas e está tudo bem assim. A sua rotina ou a ausência dela não precisa ser como a dos outros. Não adianta correr tanto, trabalhar tanto, se nós não nos permitirmos desfrutar a vida. E reclamar que não tem tempo e tal, também não adianta e é uma desculpa. Reclamar dos problemas também não é produtivo. Todos nós temos problemas. E alguns acabam servindo de muletas para nós fugirmos de certas responsabilidades, as nossas responsabilidades. Qual a necessidade de correr tanto? Para quê? Vamos então diminuir a carga para caminhar mais leves pela vida, com um olhar mais atento ao que realmente importa: as pessoas, as que nós amamos e as que nós não conseguimos ainda amar. E é com essa pequena reflexão que nós vamos hoje receber duas pessoas incríveis, que têm muito a contribuir para o nosso autoconhecimento. A primeira delas é a doutora Laís Gonçalves, que é fisioterapeuta e terapeuta sexual, e vai nos falar sobre a sexualidade feminina. E o escritor Fabiano Delgado, que acabou de lançar um livro, Olhando para Dentro, que foi escrito durante a experiência dele ao vivenciar a depressão. Acompanhe. Olá, seja bem-vinda, doutora Laís Olá, Gonçalves. Que satisfação tê-la aqui no Convida. obrigada, é um prazer estar aqui com você, que bom, é uma honra, né? Muito prazer a todo mundo, para quem não me conhece. Nossa, e esse é um assunto muito interessante, né? Que interessa não somente às mulheres, mas aos homens também, porque os homens convivem com as mulheres, né? Sim, sim, com certeza. Acho que os homens precisam, aliás, cada vez mais entrar nesse universo feminino, justamente porque o mundo está mudando, né? Então a gente precisa Sim, mudar junto com o mundo. sim. E é interessante, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que, em pleno século XXI, ainda é o tabu, que é a sexualidade feminina, né? Porque antigamente, e talvez até ainda hoje você vai me dizer, as mulheres elas achavam que a sexualidade dela estava a serviço do homem. E os homens também pensavam assim, não é? Não importava se ela sentia prazer ou não, e acredito que em algumas culturas o prazer da mulher ele nem é permitido, né? Tanto é que em alguns países há mutilação genital. Sim, Então exatamente. você vai poder falar melhor sobre isso, né? Por exemplo, por que as pessoas procuram uma terapeuta sexual?
Então, né, a sexualidade realmente é o que você falou, a sexualidade ela vem se transformando, né, de ano em ano. Eu acho que a gente tem um crescimento muito saudável em relação à sexualidade feminina, ainda com Uhum. muitas diferenças, muitas divergências em relação aos homens, lógico, mas é Sim. uma desconstrução que a gente está fazendo aos poucos para Uhum. minimamente tentar ser mais livre, né? Mais solta, mais leve, levar a sexualidade com mais naturalidade. E eu acho Sim. que as mulheres estão cada vez mais sentindo essa necessidade, estão se empoderando cada vez mais, e com isso sentem mais necessidade em procurar ajuda, né? Em procurar saber mais, com mais qualidade, ter a educação sexual que elas não tiveram, buscar pelo autoconhecimento, que a gente fala que é uma coisa extremamente importante em todos os aspectos, né? Não só o sexual, mas puxando aí para o meu lado, o sexual também, porque faz parte da rotina e da vida dela e desse casal, então é necessário que elas busquem isso. Hoje, um dos principais motivos para a procura da terapia sexual é justamente trabalhar esse autoconhecimento sexual, esse empoderamento sexual, para que elas possam ter mais prazer, né? Tendo em vista que uma das disfunções sexuais que a gente chama mais comuns é a falta Hum. de desejo. Só que a falta de Hum. desejo está muito relacionada com a falta de prazer e de autoconhecimento. Então, uma Ah, coisa sim. acaba se ligando na outra, e aí isso vira uma bola de neve, né? Uhum. Então, isso acho que é o principal motivo que elas estão buscando, né? As mulheres estão buscando aí a terapia sexual, que é muito importante, muito bom, né? Uhum. E geralmente são as mulheres que procuram. Quase Geralmente 100%? não chega a 100%, porque eu Ah, tenho um público masculino bem relevante, mas é a maioria, ainda é a maioria. Os ainda é a homens, maioria. os homens procuram mais quando tem alguma questão relacionada a eles, né? Então, uma Ah, disfunção erétil, uma ah, ejaculação rápida, que uhum. incomoda muito. Mas Sim. as mulheres não, as mulheres procuram até por uma queixa que nem é delas, sabe? Ah, eu tô Ah, com um problema no meu casamento, mas hum. o problema, na verdade, quando você vai ver, é o homem, né? O marido dela, que não dá Ah, muita atenção ao prazer dela. Então, na verdade, uma sim. queixa dela em relação ao outro. Ah, e então você acha que essa queixa do homem, né, ou dela em relação ao homem, tem a ver também porque o homem também não conhece muito bem o corpo da mulher? Total, total. É aquela coisa de falta de educação sexual que ninguém teve, né? Ninguém teve. Uhum. Mulheres não tiveram, Sim, mas homens também não tiveram. E se sim, tiveram, foi através aí dos filmes pornográficos, eróticos, que sim. normalmente mais atrapalham do que ajudam, né? Quando eles Uhum. têm muito foco na sexualidade masculina, eles mais atrapalham do que ajudam, porque Sim. acabam não aprendendo nada de fato sobre o prazer feminino. Então, Uhum. sim, os homens não conhecem o corpo da mulher e ainda não sabem o que de fato dá prazer para ela. Uhum. É, e tem aquela. Tem até uma historinha, né? Que dizem que o homem é como um fogão a gás e a mulher é como um fogão a lenha, né? Ela demora mais tempo para esquentar. Total. Faz A gente sentido, tem. né? Faz todo sentido. A gente tem dados, né, de estudos mesmo falando que a mulher ela demora em média 15 minutos para começar uma boa excitação, para de fato estar Sim, preparada para o momento sexual. E às vezes a gente sim, vê que a relação inteira não dura 15 minutos. Então você vê verdade. essa desproporção muito grande, né? Uhum. É, e às vezes a própria ansiedade, dependendo do momento, né? E aí quando você vê, já foi. Quando você vê, já foi. E os homens e as mulheres são muito ansiosos. Hoje em dia a gente tem essa síndrome da ansiedade mesmo, né? Essa coisa Uhum. de querer tudo rápido e terminar rápido porque faz muitas coisas ao mesmo tempo. E Sim. rapidez não combina com relação sexual. É um momento Uhum. onde a gente precisa de conexão, né? De prestar Sim. atenção em nós, no outro. Então é preciso um cuidado maior aí. Não dá para ser Uhum. rápido. É claro que às vezes, uma rapidinha, né? Que o pessoal fala, Sim, tudo bem. ok, é bom, Uhum. mas não
pode ser a regra, né? Tem que ser as exceções Sim. ali. Uhum. Até porque esse relacionamento íntimo, ele é uma construção, né? Não digo assim, coisas esporádicas, eventuais aí, mas se for num relacionamento casal, isso é uma construção também, até para que os dois se conheçam e tal. Sim, Sim. gera muito mais afeto, conexão, intimidade, né? É preciso que é o que separa, eu falo muito isso. O sexo, na verdade, é o que separa uma amizade maravilhosa de um Sim. relacionamento amoroso, né? Então, se a gente não tiver um bom sexo ou se a gente não tiver sexo, eu tenho ali no meu casamento um excelente amigo, uma excelente amiga. Mas será que é Sim. isso que a gente busca num relacionamento amoroso, né? Uhum. Ou é um pouco a mais do que isso? Se tiver tudo bem para os dois sem sexo, tá tudo bem. Agora, normalmente não é o que acontece. Um dos dois sente falta, um dos dois está Sim. infeliz. Às vezes os dois estão também, né? Sim, e você percebe que a falta de comunicação é um peso também nesse se dar bem no relacionamento íntimo ou não? Sim, muita. A comunicação é essencial. A comunicação, ela é a base da relação sexual feliz de um casal, tá? A base. Porque não tem como, né, a gente se relacionar com alguém, sendo que eu nem sei o que a pessoa pensa sobre sexo, eu nem sei o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. O outro só vai saber se eu falar ou se eu demonstrar de alguma forma. Mas é importante a comunicação verbal, né? Além da comunicação corporal, né? A gente pode se expressar de forma corporal, mas a expressão verbal, a forma como eu falo para o outro ou pergunto, é extremamente importante, porque isso vai criando mais vínculo entre os dois, cria mais intimidade. Tem que ser um assunto aberto, né? O Sim, sexo ele tem que ser um assunto aberto, como é falar sobre as coisas da casa, como é falar sobre sim. rotina do dia a dia. O sexo tem que estar inserido nessa naturalidade aí. Sim, até porque faz parte do ser humano, da natureza do ser humano, Exato. esse desejo sexual. Exatamente. É natural, né? A gente que tem Sim. tabus, mas é algo natural que deveria ser encarado de uma forma muito mais tranquila do que é hoje. Ai, sim. E por falar em tabus, até não sei se existe ainda, eu acredito que sim, né? Um tabu de que a mulher ela não podia falar em desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Tinha muito, talvez ainda tenha, porque senão, se por exemplo, eu dissesse, eu gosto assim, eu gosto assado, a pessoa já era vista como uma pervertida, ou sei lá o que mais, ou uma mulher fácil. Os tabus aí, não é? Muitos, né? A mulher ela ainda tem receio disso, de o que o outro vai pensar, né? Se eu falar isso, o que o outro vai achar de mim se eu fizer alguma coisa mais diferente, né? Se eu trouxer algum brinquedinho, se eu trouxer um produto, ela tem muito medo ainda do que o parceiro vai pensar. E isso que é uma das grandes travas dela, né? Que faz com que ela não consiga evoluir sexualmente, ter uma resposta boa. Então, sim, isso é muito clássico, muito importante e relevante quando a gente está falando de empoderamento sexual. É uma das principais coisas que a gente precisa tirar da cabeça dela, né? Que o sexo é só para o homem, que o homem julga a gente o tempo todo em relação ao sexo, mas o homem que julga, será que é o homem que eu quero para mim? Será que é o homem que eu quero para minha vida? Né? Tem que pensar sobre isso também, porque esse homem, ele com certeza está atrasado no tempo e a gente tem que evoluir, né? Verdade. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos continuar falando aí sobre esses tabus, tá? Legal. Só um momentinho. Já pensou em ter mais momentos livres com sua família? Já pensou em trabalhar a hora que você quiser? Já pensou em trabalhar de onde você queira? Ter a liberdade que sempre almejou? E finalmente ser realizada na sua vida profissional? Agora, tudo isso é possível. Comece uma nova carreira agora e alcance seus sonhos. Seja um terapeuta floral e emocional. Bom,
estamos aqui de volta com a doutora Laís. Então, continuando a nossa conversa, doutora, sobre os tabus. Quais tabus você mais ouve no seu consultório? O autotoque, né? O autoconhecimento, a masturbação é um tabu enorme. Eu acho que é o principal, inclusive, a mulher não conseguir ter esse contato, essa intimidade com ela mesma, o que acaba realmente atrapalhando toda uma relação, porque é um tabu que, na verdade, impede o próprio prazer dela. Se ela não se conhece, ela não consegue falar para outra pessoa que, de fato, ela gosta ou que ela não gosta, porque nem ela sabe, né? Então, é um tabu hoje que atrapalha 100% o desempenho sexual dessa mulher e é um dos maiores tabus. E isso pode ser, inclusive, uma causa da falta de orgasmo na mulher? A mulher, com certeza. A Que mulher, não se conhece, que não se toca. Sim, é uma das principais causas também. Então, a mulher que não tem orgasmo é uma mulher normalmente que não tem uma boa relação com o seu próprio corpo, né? Não se conhece, não se masturba, não se toca. E aí é uma mulher que ela não consegue se desbloquear sexualmente por também ter muitas travas, né, em relação, pode ser uma educação mais rígida, mais castradora, pode ser até por conta da religião dela, pode ser por algum trauma que ela já vivenciou com algum ex-namorado, marido, ou abuso sexual, né, também muito. Então, alguma coisa está errada nessa mulher que impede com que ela seja livre, se solte, relaxe para o sexo e consiga chegar ali no ápice de prazer. E isso está muito relacionado a uma mulher que não se masturba, uma mulher que ela não conhece o próprio corpo. Tem total ligação, com certeza. E, além disso, quais as outras causas que poderia haver aí para que aconteça essa falta de orgasmo? Aí depende. Se for, por exemplo, tem situações e situações. Às vezes ela consegue sozinha e não consegue com um parceiro. Então, é uma mulher que se masturba, que se conhece, mas com parceiro não vai. Aí a gente tem que entender, porque provavelmente ou ela não consegue relaxar com outra pessoa, ou ela fica pensando e muito preocupada com o que o outro está pensando dela, na própria performance. Ela não consegue se soltar, não consegue relaxar, ou ela fica desfocando muito, ela tá lá com o parceiro, mas na verdade está com a cabeça no trabalho, nos filhos, ou em alguma outra coisa. Ou o parceiro não colabora, então é aquele parceiro que gosta de um sexo mais rápido, que pula ali as preliminares, gosta de um sexo muito mais penetrativo, né, que a gente fala, que está longe de ser o ideal ali para a resposta sexual feminina. Então, tem essa situação, e aí precisa ver em qual desses estágios que ela tá, se é por alguma das situações. Tem a situação em que a mulher consegue com o parceiro, mas não consegue sozinha. Tem também. E aí, normalmente, essa mulher são travas muito mais delas. Então, são tabus que estão relacionados à masturbação propriamente dita. Ela consegue se soltar com alguém, porque ela aprendeu que no casamento ela pode ser livre no sexo e tudo mais, mas com ela não consegue, porque ela ouviu muito falar que ela não podia se tocar, que isso era feio, que isso era sujo, né? E aí, quando ela vai se tocar, trava, algum bloqueio mental acontece e o negócio não vai. E tem a mulher que também que não consegue de nenhum jeito, né? E essa mulher, com certeza, ela tem os dois, provavelmente. Ela tem o parceiro ali que não colabora, ela não relaxa, ela não se solta, ela não se conhece, tem travas sexuais da adolescência ali, infância. Então, são muitos fatores que podem estar relacionados, né? Assim como, por exemplo, tá tudo certo com essa mulher, ela se masturba, ela é solta com a parceria, mas ela não consegue mais chegar no orgasmo. É uma mulher que chegava, mas por algum motivo não chega mais. Aí pode ser alguma coisa relacionada muito mais à parte física, ou seja, uma mulher que entrou ali na menopausa, né? Uma mulher que está com alguma questão hormonal, que toma medicamentos que bloqueiam a resposta sexual. E aí a gente precisa ver em qual desses também essa mulher está
para direcionar um tratamento para ela, né? E aí a Uhum. fisioterapia pélvica, que é Hum. justamente trabalhar a musculatura íntima com exercícios, podem auxiliar Uhum. bastante essa mulher quando a questão é mais física. Mas é a minoria das mulheres, viu? Normalmente é mais Uhum. psicológico mesmo. Ah, tá. Porque quando você fala assim, por exemplo, uma mulher, né, que ela está passando por mudanças hormonais e tal, nesse caso, o medicamento ele favoreceria, por exemplo, porque de repente nessa fase cai a testosterona, que é, né, ajuda nessa parte do prazer, do sentir o prazer. Então, com esse reequilíbrio através de uma reposição, isso ajudaria também. Com certeza. Muitas mulheres optam Uhum. por fazer a reposição hormonal, que a gente sabe que tem muitos benefícios, mas Uhum. muitas mulheres ainda optam por não fazer, né? Por não querem Uhum. ou não podem, muitas mulheres até não podem fazer. Então, assim, Sim. tem de todas os tipos aí, né? E a gente tem que Uhum. trabalhar com o que a gente tem. Eu sempre falo isso. Ah, então porque eu tô grávida, ou tô num pós-parto, ou tô na menopausa, ou não posso fazer reposição, então eu nunca mais vou ter Uhum. prazer? Não, Uhum. não é assim. Vamos adaptar o que a gente tem para a sua nova realidade, né? Dentro da Uhum. sua nova realidade. O que a gente pode fazer de melhor para que você tenha mais prazer? E a gente sempre Uhum. consegue contornar. Então, você percebe se as crenças que as pessoas têm, né? Esse fator crenças é o fator que mais atrapalha É o fator a que mais mulher a atrapalha. sentir prazer? Crenças e tabus são os fatores que mais atrapalham, sem dúvida Uhum. nenhuma. E não só Uhum. das mulheres, dos homens também. Então, porque os homens também precisam desconstruir algumas coisas, né? Como a Uhum. questão de que o meu orgasmo é mais importante do que o da mulher, o meu prazer é o Uhum. mais importante. Eu acho muito Uhum. engraçado uma situação que acontece muito, é que Hum. o sexo acaba quando o homem chega no orgasmo. Mas o Sim. sexo não acaba quando a mulher chega no orgasmo, né? Acaba Uhum. só quando o homem chega. Por quê? Uhum. Sabe? Então, imagina nós, mulheres, falando assim: ah, não, já cheguei no orgasmo, que pena que você não chegou, né? Fica para a próxima, eu sei, é difícil. Aham. E acaba a relação ali, eles iam achar super Sim. esquisito. Mas a Aham. gente encara com naturalidade o parceiro fazer isso com a gente, né? Então, acabou a Sim. relação, você não chegou, que pena, né? Uhum. Que hoje não deu para você chegar, fica para a próxima. Não, dá Uhum. para chegar, vamos lá, vamos correr atrás disso também. É importante que os Uhum. dois tenham satisfação, né? Não um só. Sim. Então, Uhum. é preciso desconstruir coisas tanto nos homens quanto nas mulheres. Uhum. Até porque, nesse caso, vamos supor, o homem ele chegou lá né, no orgasmo e tal, porém, não existe só a penetração para dar prazer para a mulher. Existe sexo oral, enfim, existem várias coisas aí que podem ser feitas. Exatamente, é isso, né? Porque é bem Uhum. isso. O que acontece quando o homem tem o orgasmo e a ejaculação, automaticamente, fisiologicamente, e é o que Sim, mais acontece, o pênis fica flácido e eles não sim, conseguem ter uma ereção na sequência, a maioria, sim. tá? Tem homens que Uhum. conseguem. Aham. E aí é como se assim, então se eu não consigo ter uma ereção, acabou o sexo. Não, né? Uhum. Então, tem outras formas que para a mulher são muito melhores e você pode continuar. E dá para Uhum. continuar. Então, é isso, exatamente isso que você está falando. É essa desconstrução Uhum. de que acabou porque o pênis está flácido e eu não consigo mais Uhum. fazer nada. Não, você consegue fazer bastante coisa, né? Dá para fazer Sim. tudo, só que E de uma você. outra forma. Uhum. Então, e se isso é uma coisa fisiológica, né? Por exemplo, ele chegou ao orgasmo, o pênis fica flácido e tal, e de repente, acabou aí. Por quê? Porque talvez ele fique envergonhado, porque não consegue ter uma outra ereção e tal. Existe esse mito aí de que, sei lá, de repente, né? Eu não sei se é uma crença também. E aí, então, quer terminar ali, né? Porque, de repente, ele não consegue ter outra ereção logo em seguida, e fica envergonhado. Sim. É isso mesmo. Está muito relacionado com a vergonha também, né? Não só com isso Uhum. que eu falei, mas a vergonha também entra. Porque o Uhum. homem parece que ele tem. Parece não, ele tem, né? Vergonha que a mulher veja o pênis flácido. Porque o Uhum. pênis ereto, para eles, é igual à masculinidade, à Sim. virilidade,
né? E isso é Uhum. muito pelo machismo mesmo, nessa Sim. construção social machista, Uhum. patriarcal que a gente sempre teve. Então, e faz parte da desconstrução também, né? Poxa, é Sim. fisiológico, tá tudo certo, o seu pênis fica flácido, tá Sim. tudo certo broxar às vezes, Sim, né? Não claro. precisa. E isso é um tabu para os homens, né? Broxar é Uhum. algo abominável para eles. Sim. Mas é desconstruir que é normal, que tá tudo bem também eu não estar sempre preparado, eu não estar sempre Claro. assim, né? Uhum. Às vezes Então a pessoa está precisa. cansada. É cansado, não tá num bom dia, não quer, ou Uhum. tentou ir pro sexo, já não estava muito afim e tem a perda de Sim. ereção. Aí vem a Sim. culpa, vem aquela. Mas assim, super normal. A mulher também brocha, né? A Claro. gente fala, a mulher Uhum. também acontece isso. É que a mulher não Sim. é tão visível. Mas o homem se cobra tanto, é uma cobrança tão grande, tão forte, que para eles isso faz um mal enorme, o que é uma grande Sim. bobagem, né? Sim. Uhum. E que dicas você poderia dar aí para as pessoas para melhorar a sexualidade feminina? E os homens, claro, também precisam ficar atentos aí, não é? Eu acho que é extremamente importante o autoconhecimento. Assim, acho que isso é a premissa para um bom relacionamento sexual, não só com outra pessoa, mas com você mesmo. Sim. A mulher, ela só é plenamente feliz no sexo quando ela é primeiro ela sozinha. Os homens sabem muito bem disso e fazem isso muito bem. Só que nós não, né? Porque a Uhum. gente Sim. foi ensinada que não podia. Mas nós, como mulheres crescidas, adultas, podemos distinguir o que é nosso, o que foi colocado em nós e como de fato eu penso hoje, né? Com esse mundo de hoje que eu vivo. Então, Sim. será que o que eu penso hoje é realmente que a mulher não pode ter prazer, não pode tocar, não pode ser livre sexualmente? Ou isso ainda é reflexo de uma educação que eu tive? Tem que saber separar essas duas coisas. Tem que se conhecer, tem que sim tentar se tocar, fazer a masturbação, desconstruir essas crenças, esses tabus, né, tanto de homens quanto de mulheres, e às vezes sozinhos não conseguem. Eu tento Sim. e não consigo. E aí procurar ajuda, né? Acho que isso é extremamente importante. Se eu tô com uma dor no dente, eu vou no dentista, vou procurar uma ajuda. Se eu tô com dor de cabeça, eu vou no médico ver o que é. Se eu tô com um problema na sexualidade, eu vou num terapeuta sexual resolver. Eu vou numa Sim. fisioterapeuta pélvica ver minha musculatura e avaliar como é que tá. Por que não, né? Então, eu acho de extrema importância que as pessoas primeiro quebrem o tabu de procurar Sim. ajuda em relação ao sexo. Se tá ruim, se Sim. tá difícil, procura ajuda. Tem especialista Sim. para isso. E aí, ó, vocês podem procurar a doutora Laís Gonçalves. Aliás, você gostaria de deixar algum contato aí para as pessoas? Você faz atendimentos online, caso as Sim, pessoas não morem aí, né? eu faço bastante atendimento online, atendo pacientes do Brasil e até do mundo, porque agora, Sim. né, tem muita gente que mora fora e tal, então a gente está Sim. atendendo muito brasileiro de fora. Sim. Então, isso é bem legal, essa oportunidade que a gente está de vivenciar a terapia no mundo todo, a sexualidade. Então, Sim. eu vou deixar, na verdade, o meu contato, que é o meu Instagram Sim. principal, porque lá tem todos os meus contatos. Dá para ter Tá. consulta individual, aí tem o WhatsApp direto, então lá tem tudo. Uhum. E aí é mais fácil deixar só o Instagram. Então é Tá. @DRA de doutora Laís Goncalves, de Gonçalves, mas tudo sem Sim. acento minúsculo. DRA Laís Goncalves. Uhum. Sem ponto, sem nada. Sem ponto, sem nada. Então, olha, pessoal, procurem aí porque tem solução, né? E é como ela falou, se você tem uma dor de dente, tem que procurar um dentista. Se você tem problemas na área sexual, é só procurar uma terapeuta sexual. E vocês viram quantas dicas ela deu aí só nesse pouco tempo de conversa. E é por isso que eu vou já deixar um convite feito aqui para você, para voltar mais vezes. Porque tem muitas coisas que eu tenho certeza que as pessoas vão querer perguntar, a gente tem muitas dúvidas, eu tenho também. Então já fica um convite aberto para você voltar e olha, minha gratidão imensa por você se dispor a falar aqui, não só comigo, mas com as pessoas que estão nos vendo. Então, gratidão imensa a você. Obrigada, Cris. Eu que agradeço.
Agradeço todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que eu tenha tocado aí no coração de alguém para realmente, poxa, me identifiquei, vou mudar isso, porque tem jeito, tem solução. A gente costuma ficar adiando, empurrando com a barriga o que é difícil para a gente encarar de frente, né? Que é a sexualidade. Mas é algo que a gente vivencia todos os dias, faz parte da nossa vida e a gente precisa trabalhar isso. Então, obrigada por me dar essa oportunidade de falar para mais pessoas, né, sobre isso, porque quanto mais a gente espalha essa informação, mais pessoas felizes sexualmente a gente tem, mais mulheres livres e empoderadas a gente tem, e essa é a minha missão mesmo. Então, muito obrigada por esse convite e pela oportunidade. Eu que agradeço. Pessoal, olha, nós vamos para um rápido intervalo e logo depois nós vamos receber o nosso próximo convidado, que é o escritor Fabiano Delgado. Aguardem só um minutinho. O chá verde ele tem características bem legais para a saúde. Uma delas é que ele retarda o envelhecimento celular, porque ele é antioxidante, ele combate os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento das células. A outra característica legal é que ele tem propriedades antimicrobianas, ele previne infecções e, nesse sentido, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Olá, estamos de volta agora com o escritor Fabiano Delgado. Quem é o Fabiano Delgado? Seja bem-vindo. Oi, Cristi, obrigado por estar aqui com você. Agradeço, muita gratidão por isso. Eu acho que eu sou um sonhador, Cristi. Eu sou um sonhador. Acho que eu sonho com dias melhores, né? E eu sou um cara assim inquieto, né? Eu preciso de buscar respostas. Então, eu diria que eu sou um sonhador, com alguns sonhos aí já realizados, como escrever o livro, né? Que foi uma coisa incrível para mim, né? Eu já tenho um filho, falta plantar árvore. Sim, escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. Acho que tá fácil. Acho que tá mais fácil plantar árvore, tranquilo, né? Acho que sim, as duas coisas mais difíceis você já fez. E que bom, né, que você é um sonhador, porque eu acredito que são sonhos que nos mantêm vivos. Sim. Não sei se você concorda com isso. Totalmente. Mas, Fabiano, me fala, qual é a sua profissão? Eu sei que você é escritor. Mas qual é a sua profissão? Ou seja, você tem outra profissão? Sim, eu sou da área de marketing, né? Eu diria que eu sou um criativo dentro do departamento de marketing. Eu sou um designer, né? Tenho formação de marketing, mas eu tenho muito essa característica de designer, essa parte mais artística. Eu também fotografo, né? Respondendo um pouco da pergunta anterior, fotografia era um sonho para mim. Eu realizei também, começar a fotografar, fazer alguns trabalhos, né? Mas hoje eu sou da área de marketing, eu atuo com designer, eu também estou interno no mundo dos vídeos, de motion designer, né? Então, eu atuo dentro desse universo aí, dentro de uma multinacional aqui em São Paulo. Ah, tá. Eu te fiz essa pergunta porque eu sei que você é escritor. Aliás, um escritor que eu tenho certeza que vai estourar aí, porque eu li o seu livro, na verdade, eu devorei. Mas a gente vai ainda falar sobre isso. E eu sei que você também tem uma banda. Por isso que eu te perguntei qual a sua profissão. Então, você vê que é multi-homem, né? Sim. Várias coisas. Multifuncional. A banda é a banda OCB, né? Uma banda que guardo no meu coração, sempre esteve comigo. A gente chegou a gravar CD com a banda, e depois, assim, reunião com os amigos para fazer um som, né? A pandemia deu uma travada nisso, mas a gente ainda fica respirando música, né? Eu não consigo ficar sem música, né?
Eu toco piano também. Nossa, que Eu tenho maravilha! eu toco o meu ukulele, guitarra, contrabaixo, né? Mas as minhas paixões são contrabaixo e o piano, né? E já compus muito, aliás, para banda, né? O CD que foi gravado da OCB, eu escrevi muitas letras, e ali já, há muito tempo atrás, já era um indício, assim, dessa paixão por escrita, né? Eu sempre escrevia e as pessoas gostavam, mas, assim, escrever um livro é diferente, você precisa de um fôlego a mais, né? Você escrever uma Sim. letra de uma música é ok. Agora, escrever um livro, você tem que ter um fôlego literário maior, você tem que ter tem que estar bem definido na sua cabeça o que você quer, e embora eu fale isso, o olhando para dentro não seguiu essa regra, né? Eu até brinco que eu gosto de aprender as regras para depois desconstruir tudo, né? Para fazer num formato que eu consiga, né? E de onde surgiu essa ideia de escrever esse livro, especialmente esse livro Olhando para Dentro? O livro foi assim, Chris. Eu lembro que eu estava bastante deprimido, eu estava trabalhando, assim, mas entrei numa vibe de depressão bem pesado, assim, não estava legal. E a forma, eu sempre uso muito a arte como uma forma de me expressar. Então eu falei assim, eu vou escrever algum pensamento aqui. E eu lembro que eu tinha escrito alguma coisa do Olhando na Neblina. Você que leu o livro aí, você sabe que é do Atari. E eu fiz uma relação sobre o olhar mesmo com o Atari, né? Você já vê que é uma loucura eu fazer uma Eu relação li. com essas duas coisas. E um amigo meu, muito querido, um irmão praticamente, o Flávio, ele falou assim, Fabiano, cara, continua escrevendo, por favor. Aí que me virou a chavinha, eu falei, pô, já que eu vou escrever um livro, eu vou parar de postar nas redes sociais, senão vai ser spoiler para tudo que é lado, né? Então, aí eu comecei a produção do livro, né? Foi a partir daí que foi esse estalo que eu falei assim, poxa, eu vou escrever para mim inicialmente, né? Mas durante o processo da escrita, eu percebi que, de repente, faria sentido para alguém que talvez estivesse passando por um momento de depressão, ansiedade, e aí eu, ok, já tem uma direção, e aí eu fui produzindo, né? Do meu tempo, porque eu considero que a direção é mais importante do que a velocidade. Então, eu fui observando as coisas pelo caminho e fui desenvolvendo a escrita, né, desses itens, né? Mas olha, me fala uma coisa, de onde veio essa força, a inspiração para você conseguir escrever durante uma crise de depressão? Porque a gente sabe que a depressão ela tem diferentes características. Nem toda pessoa que está em depressão fica cabisbaixa e tal. Existem diferentes características aí. Agora, uma característica em comum e bastante forte é a falta de vontade de fazer qualquer coisa. Sim. De onde surgiu essa vontade? Onde você buscou isso, essa força? Essa é uma pergunta difícil, hein? Mas eu vou tentar responder. Eu acho que eu sempre acreditei muito em Deus, Christy. Muito em Deus. Sim. E tem até um episódio que eu gosto muito de Supernatural, né? E o Jim, ele fala assim, por favor, alguém venha me ajudar, né? E eu fiz exatamente isso. Eu preciso de ajuda aqui, né? E às vezes a ajuda, ela não vem assim em forma de um abraço, às vezes ele vem em formato de inspiração. Sim. E é bem verdade isso. A depressão tira a sua vitalidade, né? É ao contrário do nome do programa, né? Com vida. Ele a depressão é sem vida. Você fica ali assim num estado que você não tem vontade. Sim. Mesmo assim, a depressão também me convidou a uma reflexão. Porque assim, a depressão é uma guerra imensa dentro de você. Então, uma coisa triste que acontece é as pessoas achar ou rotular o deprimido como um cara fraco. Isso aí já é uma grande ignorância em relação a essa doença. É uma doença, né? E é uma guerra maluca que fica ali na cabeça. E no meio desse processo, Cris, eu falei assim, eu vou escrever mesmo assim, no olho do furacão, né? Sim. Dizem que o olho do furacão
é tranquilo, mas acho que até falei isso para você em umas conversas que a gente teve, né? Ninguém voltou de lá para contar a história, né? Talvez eu tenha voltado, né? Para contar a história. E eu comecei a escrever. Eu falei assim, já que a depressão, ela de certa forma me tira essa vontade, eu fico mais lento, eu vou começar a observar as coisas. Foi aí que eu observei borboleta. Você que lê o livro, você sabe, tem a borboletinha, a luz entrando na borboleta, é aquilo, pô, eu tenho que deixar a luz entrar em mim. Aí eu fui observando as coisas com mais tranquilidade. Eu fui curtindo o caminho, apesar da depressão. E isso me permitiu escrever coisas, assim, bem profundas, né? Eu falei assim, deixa eu aproveitar esse momento, assim, que tá angustiante e super denso dentro de mim, eu vou tentar escrever alguma coisa que... Eu vou escrever, não sei se vai ter validade. Eu não joguei nada fora, tá, do que eu escrevi, nada. Eu só apenas dei uma acertada aqui, ajustei, mas nada do que eu escrevi eu joguei fora, eu aproveitei absolutamente tudo. E tudo de muita relevância, por quê? Porque são momentos, e são momentos que não vão se repetir. E cada momento desse foi muito importante no desenvolvimento do seu livro. Muito, e as muito pessoas importante. se identificam, né? Cada uma se identifica com alguma parte daquele livro. As pessoas às vezes falam assim, eu não quero lembrar de quando eu estava deprimido. E eu falei assim, não, cara, é tudo errado, lembra sim, porque foi um momento importante que você passou. A não ser que você não tenha aprendido nada, sabe, Cris? Isso é uma coisa que acontece. Às vezes a pessoa, ela é esquivo, né? Um dos sabotadores, eu sou esquivo. E aí, não, isso aí não é comigo, não. Aí acontece de novo no próximo ciclo, né? Aí o cara toma ali e fala, poxa, né? Então, assim, eu acho importante, faz parte da jornada. Eu até comentei com um amigo que eu vi uma ilustração esse dia, 2 escadas, uma com todos os degraus e uma com degraus bem distante. Da importância do passo a passo, da importância de cada momento na sua vida. Eu sou o que eu sou porque eu passei por várias crises existenciais e isso me despertou, né? As pessoas às vezes falam, eu não tive um bom relacionamento com os meus pais, ou eu não tive um bom relacionamento com a minha ex-esposa, ou meu chefe. Deixa eu falar uma coisa, tudo isso moldou quem você é hoje. Talvez você não concorde com a forma, mas aquilo te fortaleceu para ser essa pessoa incrível que é você, que sou eu. E não falo isso por nariz empinada. Eu acho que nós somos seres incríveis, a gente nasceu para ser feliz. Mas às vezes a depressão acontece justamente para você olhar para dentro, literalmente, apertar aquele parafuso, trocar a correia interna, e falar, agora o motor tá revitalizado, né? Até para que você possa funcionar, então, né, no seu melhor, de forma mais plena. Sim, exatamente. A gente, às vezes as pessoas esquecem dessas coisas, porque eu falo até no livro, né? O Cal, um amigo meu, eu acho que a gente vai falar um pouco isso para frente, ele diz assim, quando tá tudo bem, cara, aproveita o máximo. Sim. Mas lembra que em algum momento vai ficar ruim. E quando ficar ruim, lembra que isso também vai passar. E acho que essa é a mensagem que eu quero passar. Porque eu lembrava que estava ruim, estava mal, e estava difícil de sair daquele ciclo, mas eu lembrava que as coisas iam melhorar. Eu estou nesse momento que as coisas estão boas, né? Mas eu estava na parte ali que estava meio complicado naquele período, né? Sim, e inclusive você cita vários amigos no seu livro, e qual foi a importância deles nesse processo, tanto da escrita do livro quanto da superação do problema? Eu acho que a gente precisa de amigos que acreditem na gente. Nós precisamos acreditar nos nossos trabalhos, na nossa missão. Mas é importante a gente ter esses anjos olhando para nós. Então, assim, eu sempre tive pessoas me ajudando no sentido assim, cara, você pode escrever, você pode ir além, você é uma pessoa incrível. Eu recebia mensagens de amigos falando assim, Fabiano, eu queria ser você, cara. Como assim você quer ser eu? Tô mal aqui. Não, cara, você é músico, você é multi-instrumentista, você é fotógrafo, tu é escritor, tu é letrista, tu é designer. Você é um monte de coisas, cara, você é muito louco. E esse tipo de amigos me ajudaram na minha jornada, porque eu tenho a gratidão
e eu fiz essa homenagem mesmo, eu coloquei porque eu queria que eles ficassem lá eternizados num livro, porque foram importantes, né? E que a gente seja amigos tão bons quanto o do Fabiano aqui, que a gente seja melhor para os nossos amigos, que a gente possa olhar para os nossos amigos de uma forma diferente, né, Cris? Que a gente possa fazer novos amigos. Eu estou super feliz de estar aqui com você e compartilhar algumas coisas. A gente já conversou e é imensa gratidão. E a gente, pelo nosso caminho, a minha vida estava meio parada, e agora com o lançamento do livro, né? Nossa, está um turbilhão de coisas novas e novos amigos, né? Eu estou muito grato por esse momento mesmo, muito grato. Inclusive, esse livro foi lançado mês passado, não foi? Não, esse livro foi lançado há 10 dias, lancei no dia 20 de abril. 20 de abril, mês passado. Mês passado, mas não deu 30 dias, foi dia 20 aí. Sim, lancei. É muito recente. E a repercussão está imensa, estou assim, super feliz, porque uma coisa engraçada que está acontecendo, a pessoa fala assim, eu vou ler um pedacinho aqui. E aí, nossa, esse livro é demais. Aí eu não falo isso por arrogância ou por querer ser mais do que ninguém, mas é muito gostoso receber. As pessoas falam, eu não consegui ler um pedacinho, eu tive que ler até o final, né? E pessoas que terminaram de ler, Christian, e me mandaram mensagem. Eu juro para você, teve pessoas que me mandaram mensagem meia-noite, Fabiano, eu preciso falar com você. E eu atendendo a pessoa. E assim, as pessoas querendo continuar conversando sobre o assunto, porque é importante. Eu acho que eu escrevi algo que teve um valor, sabe, para as pessoas. E aí eu passo a entender, tocou profundamente, aí eu percebi o tamanho da minha responsabilidade, sabe, Christian? Então, assim, é grande, a responsabilidade é grande, e assim, eu estou extremamente grato mesmo de poder ajudar as pessoas, né? Estou muito feliz mesmo, uma fase muito bonita que eu estou passando. Fabiano, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Beleza. Aí, pessoal, a gente está de volta aqui com o Fabiano Delgado. Fabiano, você estava me falando que você acabou encontrando o seu propósito escrevendo esse livro. Me fala sobre isso. Compartilha com a gente. Quando eu comecei a escrever, né, e aquele amigo lá, o Flávio, ele falou, continua. Até ali, acho que eu não tinha enxergado a questão do propósito. Mas aí, mais para frente, eu tomei um pouco de gosto pela situação e comecei a escrever e comecei a pensar que aquilo poderia atingir mais pessoas. Sim. E aí, conforme eu fui escrevendo, isso também teve um momento que eu tive um bloqueio criativo para terminar de ler, terminar de escrever. E a Sandra, uma outra amiga, e Denilson, eles me deram uma porrada, né, com carinho, falaram, Fabiano, você precisa terminar, cara. A Sandra falava assim, dom é igual a fim. E o Denilson, eu não vou falar mais nada para você. Tudo que você faz, você não termina. Aí, isso foi na quinta-feira. Na segunda-feira, o livro estava lançado, né? Eu percebi que ajudar as pessoas me deixava muito feliz. Sim. Muito feliz. Era uma alegria, assim, que há tempos eu não sentia, né? E quando a gente começa a ter esse tipo de sentimento, é um grande sinal de que você está no caminho certo. Eu recebi mensagem de muita gente, Fabiano, você está no caminho certo, por favor, continue escrevendo, foi importante para mim. Teve gente que me falou sobre perdão, teve gente que me falou que tomou uma atitude melhor, que passou a se amar mais, que está olhando para dentro.
um monte de pessoas que eu não esperava receber tanta repercussão de pessoas conversando comigo. E, assim, quando isso aconteceu, eu me despertei. Então, assim, nesse momento, o livro está lançado e eu já estou escrevendo olhando para fora, né? Olha, Porque eu sinto que tem que ter uma continuidade, né? sim. Então, já estou desenhando aí 3 livros aí para frente, de uma sequência dessa mesma ideia. Então, assim, para mim é importante ajudar as pessoas, ter uma palavra amiga. A gente está passando momentos muito difíceis, momentos sombrios, né? E tem muita infodemia também, né? Essa questão de infodemia está detonando as pessoas. Eu falei assim, poxa, levar uma coisa positiva, uma coisa que vai transformar a vida das pessoas, me fascinou. Então, eu entendi que esse era o meu propósito, ajudar as pessoas dessa forma, né? Escrevendo, me comunicando, tudo mais. Bom, então a gente nem precisa dizer que a receptividade do livro foi excelente, né? Porque eu peguei o link do livro e mandei para algumas pessoas e tal. Na hora, minha amiga já tirou uma foto do tablet dela, né? Sim, Com o sim. seu livro, agradecendo muito pela indicação e já estava lendo. E você sabe que é engraçado, que eu tenho recebido muitos prints, assim, o pessoal tira foto, eu tô aqui e tal, tá demais, né? E é gostoso demais receber isso, né? Porque você vê, poxa, tá alcançando várias pessoas, né? Sim. E o meu objetivo é espalhar, mostrar para o máximo de pessoas que eu puder, porque às vezes você não está deprimido, sabe, Christian? Sim. Talvez você esteja legal, mas eu ouvi da Fernanda. A Fernanda me ligou. Vou falar os nomes, porque eu sou grato a essas pessoas. Assim, sim. Fabiano, seu livro serve até para quem não está deprimido, cara. Claro, porque claro. dá uma, sabe, uma nova visão. E eu acho assim que essa pessoa também pode indicar para outra pessoa que esteja passando por situação difícil, né? Sim. E, nossa, eu estou extremamente grato, assim. Às vezes me falta a palavra que mais, assim, que me representa, que eu ando sentindo, é gratidão, né? Por tudo, né? Gratidão por tudo. Uhum. E é interessante mesmo isso que você falou, porque o seu livro ele está sendo vendido pela Amazon, não é? Isso, exato, na Amazon. Ele está lá digitalmente pela Amazon. Isso, aí eu passei esse link que você me passou para algumas pessoas e tal, e não eram pessoas que eu pudesse imaginar que estivessem passando por uma depressão, nada disso. Uhum. Mas, nossa, as pessoas ficaram, assim, maravilhadas, né? Quem adquiriu e tal. E é interessante, porque nem sempre você está nesse olho do furacão, porém, existem pessoas que você conhece que estão passando por essa mesma situação. Tem uma questão, Christian, tem uma questão que é importante, acho importante dizer. Tem pessoas que estão deprimidas, mas elas não sabem que estão deprimidas. Elas acham que aquele comportamento sempre foi assim, sempre será assim, e ela repete padrões da infância, padrões que ela aprendeu ali no primeiro núcleo, né, de família, e ela repete, e o comportamento para ela é normal, mas ela não percebeu ainda, né? Então, também eu tive feedbacks de pessoas assim, que descobriram que estava passando por um processo porque se emocionaram muito. Eu sério mesmo, eu recebi muita mensagem de pessoas que estavam totalmente emocionadas porque o livro, em algum momento, falou ao coração delas, né? Sobretudo, o Amanhã Nem Existe, que é um dos que o pessoal mais fala. Eu amo esse título, inclusive, que fala um pouco sobre perdão, de você aproveitar os melhores momentos que você pode com as pessoas, com seus amigos, com o seu marido, o seu namorado, namorada, etc. As pessoas que você ama, realmente é importante a gente declarar o amor que a gente tem por elas, porque a gente não sabe o amanhã, né? A gente não sabe. Sim, sim. E o que eu achei interessante, sem dar spoiler, é que, embora você tenha escrito esse livro no olho do furacão, como você mesmo falou, a energia desse livro é muito boa, é muito positiva. Em nenhum momento você sente uma energia de tristeza, uma energia ruim. Talvez por isso que as pessoas comecem a ler e devorem o livro, porque ele é muito, ele é muito inspirador. Você sabe, Christian, que eu vou falar aqui para você.
grande parte desse livro foi escrito com lágrimas nos olhos. Eu não estou falando isso para, nossa, glamorizar essa questão, romantizar a depressão, não. Eu escrevi com muitas lágrimas nos olhos, mas ao mesmo passo que eu estava assim, eu pegava lá, a depressão está me fazendo me sentir super mal. Eu tentava inverter o polo. Não, eu vou fazer exatamente ao contrário do que a depressão está me indicando, né? E é aquela coisa do anjinho e do diabinho aqui, e você no meio, é você que decide. Então, assim, a depressão, é importante falar isso, né? Que aquilo que você pensa durante um processo de depressão não é necessariamente você, né? Então, você é uma outra parada, né? Então, às vezes, a gente percebe pessoas com comentários mais deprimidos, mais sem esperança, e eu estava assim, mas eu falava assim, aquela coisa de você se autoconhecer, é muito importante, às vezes, fazer algum curso de inteligência emocional para sacar isso. Só que na época eu não tinha isso, mas eu fazia exatamente ao contrário. Estou me sentindo assim, eu vou falar alguma coisa mais positiva, porque eu acho que vai me ajudar. E aí foi esse o tom mesmo, né? As pessoas falam isso que você comentou também. Nossa, eu achei incrível mesmo. Essa coisa de você ter essa percepção, de mudar o polo, e embora você tenha escrito com lágrimas nos olhos, como você mesmo falou, Sim. A vibração que você sente ao ler o livro é muito positiva. E você, uma força. Você sabe, Christian, que eu fiz uma live recentemente, e isso não foi para a live, mas eu vou comentar aqui. Eu não li o livro. Sim. Aí você fala assim, como assim, Fabiano, você não leu o livro? Eu não li o livro, eu escrevi o livro. Então, assim, o livro é terapêutico para mim também. Sim. Porque as pessoas falam, eu gostei muito dessa frase. Aí eu vou lá e leio o capítulo. E quando eu leio aquele capítulo, eu falo, cara, que coisa maravilhosa, sabe? E às vezes é como se fosse um livrinho que eu abro a página e falo assim, olha, essa mensagem para o meu dia. E aquilo me transforma, né? Então, assim, me transformou primeiramente em mim, né? Começou em mim essa transformação, e é gostoso ver que está transformando outras pessoas e continua me transformando, né? É muito inacreditável, isso é muito bacana mesmo. E o fato de você colocar lá no papel faz com que você pense naquilo, você sinta aquilo talvez de uma forma diferente. É diferente de você só sentir. Você sente, você coloca no papel, aí você talvez seja possível você ter uma nova visão, e a partir dessa nova visão, ter alguma mudança dentro de você. É isso que você estava falando. É interessante. Uma coisa que eu tenho falado para algumas pessoas eu não estou muito bem, eu comento, escreva, cara, coloca no papel. E você sabe que, de tanto eu falar isso para as pessoas, eu estou muito feliz, e acho que eu posso falar isso, eu não vou citar nomes, assim, eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida que falou assim, Fabiano, é tão empolgante essa questão do seu livro, e a importância do projeto, de mostrar para as pessoas que existe um caminho diferente, que eu decidi terminar meu livro. Foi uma alegria que eu recebi, assim, e a pessoa... eu fiz, inclusive, a capa do livro dela. Em breve sai aí, a gente vai... e, assim, super feliz, porque, assim, se a gente puder influenciar as pessoas para coisas boas, nossa, não tem preço isso, Christian, não tem preço. E, assim, o seu programa, eu tenho certeza que é um programa inspirador, que traz inspirações. Você traz pessoas aqui que vão inspirar outras pessoas. E eu sei que as pessoas que estão passando aqui já conversaram com você. Então, o seu trabalho é extremamente bonito, importante. Continue também, por favor. Né? Porque às vezes a gente inspira as pessoas, Christian, a gente nem sabe que está inspirando as pessoas. Em algum momento a gente fica sabendo, né? É verdade. Isso é a importância de bons exemplos, né, Christian? De você fazer a coisa... educar pelo exemplo, tem muito essa questão de educação pelo exemplo, né? Porque às vezes você fala para o seu filho, não faça isso, e você faz exatamente o contrário. Então, quando você dá exemplos, é inesquecível, as pessoas nunca esquecem disso, né? É verdade. E que mensagem você gostaria de deixar aqui para as pessoas? Olha, eu diria
que para as pessoas não deixarem de acreditar nos seus sonhos. Eu acho que muitas vezes a gente vive em função dos sonhos que as pessoas querem para nós. Então a gente tem sempre aquela pessoa, eu acho que você precisa ser assim, eu acho que você precisa ser assado. Mas você vive em função dessas indicações. E a minha sugestão, olhe para dentro de você, enxergue o que você ama e trabalhe com paixão, sabe? Isso vai ser transformador na sua vida. Esse mergulho para dentro vai fazer você descobrir outras paixões, outras coisas que você ama e que de repente tinha se perdido, né? Então, eu acho importante esse autoconhecimento. Você vai perceber uma pessoa que talvez você nem lembrava que ela existia, né? Então, assim, antes de começar aqui com você, eu falei assim para uma pessoa, falei assim, nunca deixe que ninguém detone os seus sonhos, né? Que diga isso não é bom para você, só você sabe o que é bom para você. Obviamente, quando a gente tem amigos, que está falando assim, isso aí, você está fazendo isso aqui é uma coisa que vai dar ruim para você. Isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que nunca que é uma pessoa que ela não realizou vários sonhos na vida dela, e ela chega para podar os seus sonhos, é muito perigoso, porque pode ser que você entre também nessa questão, nesse buraco, e não consiga sair. Então, acredite nos seus sonhos, coloque ele em prática, vai para cima, né? Esse é o recado que eu gostaria de deixar, Cristi. Nossa, que ótimo. Olha, eu me senti extremamente honrada por você ter aceitado o convite de estar aqui, falar do seu livro, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, assim como me inspirou. Então, gratidão imensa mesmo. Eu que agradeço, Cristi, pela oportunidade. Muito feliz pelo dia que eu conheci você, que a gente conversou. Aquele dia foi super gostoso, né? E é uma honra para mim ter conhecido você. E eu sei que vou conhecer ainda muitas pessoas bacanas, pessoas para frente, positivas, né? Sim. Eu falei sobre a banda, você falou sobre a banda, e quando a gente abria os shows, a gente cantava, né? Baby, a estrada ainda nem começou, né? A abertura do show era assim, nós somos a OCB e temos muitas histórias para contar. Aí a gente entrava com Baby, a história ainda nem começou. Então, assim, a estrada é longa, ainda tem uma grande jornada pela frente, né? E nunca é tarde. Obrigado, Sim. Viu, Cristi? Olha, e já fica o convite para quando você lançar o próximo livro, que eu espero que seja logo, você venha aqui de novo para conversar com a gente. Com certeza. Eu já estou trabalhando nele, vai ser o Olhando para Fora, e eu acredito que até o final do ano eu já esteja bonitinho, e a gente volta a conversar. E, óbvio, a gente vai conversar ao longo desse tempo todo aí, né, os projetos, vamos caminhando juntos, né? Tá joia. Então, gratidão e até a próxima. Um grande abraço. Muito obrigado, Cristi. Tchau. Eu é que agradeço. Tchau, tchau. Vocês viram aí que conversas incríveis nós tivemos aqui hoje. A doutora Laís, com esse tema que interessa não somente as mulheres, também os homens que convivem com as mulheres. É muito importante que eles também as entendam, as conheçam, não é mesmo? E o Fabiano Delgado, né, com essa linda história de vida, de superação que acabou se transformando em um propósito de vida, missão. É por isso que eu digo que cada pessoa encerra em si riquezas inestimáveis. Essa troca entre as pessoas, compartilhamento de experiências, é que torna a nossa vida tão rica. E eu agradeço imensamente a vocês por terem prestigiado o Convida e eu os aguardo nos próximos programas. Um grande abraço. Elemental Channel. O óbvio é simples.